começando mais um Podcor. Meu nome é Beatriz Gentil, sou repórter do Centro de Operações Rio e hoje nós vamos conversar sobre o projeto Corredor Verde de Irajá. Eu estou aqui na presença do Arthur Sampaio, que é subsecretário de Meio Ambiente, da Gislane Mateus, que é superintendente de Vigilância em Saúde, e agora, a partir desse podcast, o Maurício Bastos vai me acompanhar e vai começar a conduzir comigo aqui o bate-papo. Tudo bem? Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado demais. Obrigado aí pela acolhida. De nada. Seja bem-vindo, Maurício. Obrigado, Bia. É um prazer estar aqui. Vai ser um prazer. Queria dar um pontapé inicial. A gente está falando de Irajá, né? De Irajá é um lugar que é muito quente, né? Irajá é muito quente. A gente lembra de Bangu, né? Quando fala de calor, né? Você é muito jovem, você não deve se lembrar, mas há muito tempo, né? Quando a gente falava de bairros quentes na cidade, a gente lembrava de Bangu, né? Primeiro lugar, Bangu campeão em temperatura. Pessoal, calor no Rio, Bangu. Hoje em dia não é mais Bangu, né? Impressionante. O povo até falava... se abrir um ovo, frita no asfalto. Pois é, assim, era nesse nível. E a gente tem aí Irajá, que é um bairro muito quente, né? Tem até registro de recorde de temperatura, né, Bia? Temperaturas recentemente em medições na casa dos 42 graus em 2023, né? Segundo aí a medição do Sistema Alerta Rio, em novembro do ano passado alcançou essa marca, né? E é aquilo, né? Irajá tem muito concreto, tem muito asfalto, tem a Avenida Brasil passando por ali, tem muita poluição, caminhões lançando aquela fumaça preta, gás carbônico, né? Realmente é um prato cheio para o calor se instalar naquela região, né? E aí, Arthur, para começar o bate-papo, a gente queria que você contasse um pouquinho sobre esse projeto, o objetivo dele, a importância dele para o Rio. Tá. Não, então, o projeto do Corredor Verde, que na real ele não é um corredor, esse é o primeiro, e se Deus quiser a gente vai fazer vários outros, ele é um projeto que é uma adaptação do Plano Diretor de Arborização Urbana, que foi lançado pela própria prefeitura aqui, com o estudo que a gente fez em parceria com o Observatório de Calor da FRJ, que identifica exatamente essas zonas mais quentes e tal, e faz toda essa leitura. Então, a gente tentou e vem organizando um estudo, né, que diz o seguinte: nos últimos 10 anos, onde mais a gente plantou árvores, onde menos a gente plantou árvores, e qual é a sensação térmica desses lugares na atualidade, para que a gente consiga, com todo o orçamento da prefeitura e a partir da parte do meio ambiente, conseguir equilibrar essa temperatura, trazer ela para valores mais agradáveis, né, à população carioca e todos os seus cidadãos. Então, a ideia inicialmente era que a gente conseguisse, de fato, trazer esse equilíbrio dessa temperatura nessas regiões onde o estudo mostrava que o calor vinha aumentando gradativamente ano após ano, né? De acordo com o nosso estudo lá. E que a gente conseguisse fazer isso de uma maneira que ficasse urbanamente organizada, né? Agradável paisagisticamente, que tivesse as espécies incertas, entendendo que, como já são áreas consolidadas, você precisa construir isso de tal maneira que a fauna nova consiga se adaptar sem ser destruída, sem ser atropelada. Então, precisa isso. Nessa ideia, os arquitetos e técnicos da SMAC pensaram nessa estrutura de corredor verde, que é esse grande corredor que segue ali as vias e tal, na construção disso, tentando como estratégia de mitigação das ondas de calor mesmo. Arthur, você falou em uma região consolidada como Irajá, né, onde há uma concentração populacional muito grande, há um adensamento populacional de imóveis, né, áreas ocupadas, isso já de muitos anos, né, e à medida que o tempo avança, a gente vê novos prédios se erguendo, condomínios se instalando, empreendimentos imobiliários, shoppings, empreendimentos comerciais, e a gente vê as áreas verdes cada vez mais diminuindo. A gente não tem nessa região uma disponibilidade, por exemplo, que a Zona Oeste tem, né? Como onde a gente está encontrando aí espaços para que sejam instalados os parques, né? Na Zona Norte a gente ainda tem alguns pontos, né? Piedade é um exemplo disso, né? Onde era a Gama Filho, mas a solução de fato foi como é que foi pensar, bom, a gente pode colocar pontos verdes, né, para dar um alívio a essa sensação de calor que é histórica aqui na região de Irajá. Vamos colocar nos canteiros dessas vias. Como foi mapear, localizar os pontos estratégicos para fazer a instalação desses corredores verdes? Legal.
acho que, enfim, a princípio, o formato de corredor, a partir da via pública, isso já é um formato arquitetônico que urbanistas usam mundo afora, inclusive no próprio Rio de Janeiro. A gente tem, né? a gente tem a própria Voluntários da Pátria aqui em Botafogo, que é um grande exemplo de um grande corredor verde que existe natural, mas a Voluntários da Pátria, ele foi uma via já projetada com uma grande arborização no seu início, né? Irajá, como tem um grande adensamento populacional ao longo do processo pelo desenvolvimento econômico da região em si, dos entroncamentos que tem no entorno, Irajá que está ali meio quase no centro da Zona Oeste, perto ali de grandes mercados como Madureira e tal, Cascadura, é uma área que cresce e cresce um pouco de maneira desordenada ao longo do processo. E aí, as ruas e as vias não necessariamente estão projetadas para receber isso. Então, a gente precisou, de fato, atualizar, a partir já de um entendimento de um conceito urbanístico antigo, como que a gente acha essas golas e produz essas golas para construir esses corredores e quais tipos de muda também que se encaixam ali e qual o tipo de crescimento, o tamanho, o DAP da árvore, para que ela também as suas raízes não vão subir as vias, não vão quebrar as ruas. Então, tem uma técnica especializada entre entender urbanisticamente qual é o desenho arquitetônico que a gente quer e na biologia qual que é o tipo de espécime, como que ela vai crescer para que ela se adeque, seja eles então os espécimes meio que foram escolhidos dessa forma, os indivíduos arbóreos, né, nesse desenho, porque de fato é uma malha muito justa, com muito pouco espaço pelo crescimento, o alargamento das ruas e o crescimento dos prédios. Acho que está um pouco mais nesse lugar. Arthur, você comentou agora das espécies, né, das árvores e tudo mais. Eu fiz uma pesquisa prévia, né, antes da gravação aqui do Pod, e em São Paulo, né, Curitiba, em outros lugares, até Medellín, na Colômbia, também tem corredor verde. E em Curitiba, algumas vias eles usaram uma espécie típica da Mata Atlântica, né, que é o pau-ferro, e em outra via eles usaram ipê. Tem alguma característica específica da árvore para certo ponto da cidade? Então, o espécime ele é escolhido de acordo com a sua agressão ao ciclo do meio ambiente, então o equilíbrio, ela não pode ser uma espécie exótica, ela não pode ser uma espécie que vai agredir outras espécimes na região. Se a gente tem, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de cemitérios verdes, né? Aquelas grandes plantações de casuarina ou leucena, que são plantas exóticas que acabam engolindo vegetações nativas e transformando todo aquele ecossistema depois. Então ela precisa ser prioritariamente escolhida a partir disso. Qual é o tipo de árvore que a gente precisa plantar, ela é nativa ou não daquele solo, daquele território, e, no segundo momento, a sua capacidade de adaptação e resiliência. Se ela vai sobreviver ou não àquele tipo de ambiente, aquela temperatura, a quantidade de água que chega, a quantidade de água que vai, a poluição, trânsito e todos os fatores entrópicos do homem. Então, o indivíduo arbóreo, para ser escolhido, ele passa por uma série de requisitos ali, que se ele vai se encaixar, porque eu planto uma muda de um espécime diferente, ela pode não sobreviver, muitas das vezes é isso que acontece, a gente diz que não pega, né, nas marcas que a gente tem. A planta pegou ou não pegou, ela não pega, ela morre. Ou também pode acontecer em casos de que não é adequado para aquele lugar, a planta crescer demais, ou a raiz levantar a via, ou causar algum tipo de acidente com a malha do saneamento básico, a malha elétrica e tal, que são outras coisas que a gente também tenta evitar ao máximo. Então, passa por esse processo de seleção aí. Bom, foram 4 vias, né, escolhidas para o início, né, para o start desse processo dos corredores verdes no Rio, 4 vias de Irajá, né? A Estrada da Água Grande, né, que pega também Vista Alegre, né? Exato. A Água Grande pega Vista Alegre, vai até ali o entroncamento com a Avenida Meriti quase por completo, Padre José e Avenida Braz de Pina, né? Quais foram os critérios para a escolha dessas vias? Pelo fato de serem vias de grande circulação, de ônibus, caminhões, né? Caminhão que solta aquela fumaça preta, né? do CO2, isso foi levado em conta na hora da escolha, a movimentação de veículos. Qual foi o critério que vocês adotaram? Então, legal você ter perguntado por isso, porque acho que cabe um espaço para a gente falar sobre o outro processo também. No ano passado, a gente fez um monitoramento do calor no Rio de Janeiro. Então, a gente faz um mapeamento em toda a cidade. Como é que a gente faz? A gente, em parceria com
a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a gente conseguiu da NASA uns sensores para conseguir mapear as ondas de calor e fez todo o trajeto do Rio de Janeiro com esses sensores para entender quais pontos o calor é mais ou menos agudo e a sensação térmica é pior ou melhor, porque às vezes a temperatura não está nem tão forte, mas a sensação térmica está lá em cima, né? Devido a todos esses fatores. A partir desse mapeamento e com a ajuda do nosso setor de monitoramento e qualidade do ar, que é inclusive um setor que fica aqui no COR, que estão sentadinhos ali embaixo, que eu já vi. Pra cá, inclusive. Pois é. A gente consegue determinar quais são as regiões mais prioritárias dentro do bairro de Irajá, onde a sensação térmica ela é pior e aonde o corredor verde ele vai fazer um efeito maior. Aliado a tudo isso, tem um espaço, tem um trabalho também de saber assim, cabe ou não cabe. Né? Se cabe uma árvore daquele tamanho, se ela consegue crescer, se ela consegue... Então, a gente passou um pouco por esse lugar, fez o mapeamento, e é isso, é óbvio. O mapeamento da onda de calor, ele se dá por todos esses fatores. Se a avenida ela é maior ou menor, tem grande densidade de tráfego, tem grande densidade de gente, se tem muita poluição, se tem muita poluição, se ela está coberta ou não está coberta. Essas vias são bem amplas, né? Isso. Elas são bem amplas. O tipo de asfalto que tem ali, a quantidade de reflexo que ele faz, porque isso também impacta no calor. Tudo isso chega num somatório, que é o que a gente acaba analisando no final, que é essa conta final da sensação térmica. Essa sensação térmica ela é calculada por todas essas variedades e fatores. Obviamente, tem todo esse elemento, mas o cálculo final ele foi feito por esse sensor junto com a equipe de especialistas aqui da qualidade do ar. Importante lembrar que essa sensação, né, gerada pelas ilhas de calor, ela acontece não diretamente pela radiação do sol, né, mas pelo reflexo do calor, né, ele bate no asfalto, aí sobe aquele calor e aí essa sensação é por muitas vezes desagradável, né? Não, e causa diversos problemas à saúde, sim. Enfim, não, é extremamente desagradável e pode causar várias afetações aos nossos seres humanos, aos animais e tal, tudo isso. Já que você falou de saúde, a gente está com uma especialista aqui, tanto, né, para falar de saúde, eu vou te fazer uma pergunta, Gislane, queria que você comentasse, né, quais os benefícios que o pessoal ali da região de Irajá vai passar a ter quando essas árvores estiverem aí bem grandinhas, já crescidas? São muitos, né? Então, colaborando aqui um pouquinho na discussão, esses corredores, vejo, né? Corredores de sustentabilidade, eles fazem toda a diferença, né? Nessa questão das ilhas de calor, principalmente urbanas, né? Quando a gente vai falar de saúde, a saúde humana, ela está ligada diretamente à saúde ambiental e à saúde animal, que a gente chama de One Health, uma única saúde. Então, qualquer desequilíbrio entre essa interação afeta a saúde humana, obviamente. Então, o corredor verde, né, ele diminui a temperatura por vários motivos, né? Então, ele aumenta a absorção da radiação solar, como colocado aqui. Ele também diminui a quantidade de material particulado e gases poluentes também no meio ambiente. Então, além de ser também uma área de conforto térmico, pela questão da sombra, diminui muito essa questão mesmo da radiação e desse reflexo solar. E a gente sabe que a sensação térmica ela vem da temperatura, umidade e vento também a conta, mas a temperatura ela vai ser mediada por toda essa questão, um tipo de revestimento, e por isso que esse projeto também que a gente participou junto, né, foi super importante para justamente você ver, você está ali no mesmo bairro, mas é muito diferente o calor, a sensação térmica em determinados locais por onde esses sensores passaram. Então, trabalhar a sustentabilidade, a resiliência, a adaptação de determinados locais para conseguir diminuir essa temperatura, diminuir a ilha de calor, né, é super importante e traz muitos benefícios para a saúde, porque o nosso corpo, quando ele está submetido a uma temperatura, uma sensação térmica que seja, ou seja, a temperatura que de fato aquela pessoa está sentindo acima da temperatura corporal, principalmente por longos períodos de tempo, a gente começa a entrar em estresse térmico. E esse estresse térmico, ele é muito prejudicial ao nosso corpo, podendo até colapsar mesmo o nosso sistema, os nossos órgãos, enfim. Além disso, tem outros riscos indiretos, mas que incidem diretamente no corpo humano, né? Quando a gente tem altas temperaturas, a gente começa a ficar mais suscetível a ter mais doenças transmitidas por vetores no meio ambiente, como a própria dengue. Além disso, mais material particulado, a qualidade
qualidade do ar diminuindo, a gente começa a ter mais problemas respiratórios, principalmente quem tem alergia respiratória, enfim, isso também é prejudicial à saúde. Então, é uma gama de riscos à saúde que quando a gente está em ambientes com baixa qualidade do ar, maior temperatura, a gente fica sob esse risco. Então, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, tendo esse plano de desenvolvimento sustentável, inclusive com os corredores de sustentabilidade, né, com tudo que a Secretaria de Meio Ambiente e Clima vem fazendo, que o CORE e também a Secretaria de Saúde vem fazendo com relação a olhar esse problema de uma forma ampliada, né, faz toda a diferença e é uma necessidade muito atual de todas as grandes cidades, enfim, até das pequenas, né, é uma realidade. A gente vem alcançando recordes ano após ano de temperatura, de emissão de gases poluentes, então a resiliência, a adaptação a isso está extremamente importante e em alta, e é super importante esse projeto para a saúde. Vou voltar aqui com o Arthur. Tem ideia de quantos quilômetros tem a extensão desse corredor que contempla aí 4 vias que fazem meio que um cinturão, né? A gente tem ali Irajá, né? É o corredor de Irajá, mas ali vários bairros, né, acabam de alguma forma sendo beneficiados, né? Você tem ali Vista Alegre, tem ali do lado Cordovil, tem um pedaço da Vila da Penha, um pedaço de Braz de Pina, tem ali um pedaço de Vaz Lobo, que fica um pouco mais distante, fica próximo, né? Mas é bom para quem está lá e bom para quem passa por lá e quem está nas imediações, né? Não, eu tenho um carinho muito grande pelo projeto, assim. É bonito esteticamente, e é isso. Falo muito bem, traz conforto térmico, traz melhorias para a saúde, Hoje, atualmente, o corredor de Irajá, o corredor verde de Irajá, ele possui 14,5 km, mas o projeto total de extensão é para 22 km, assim. Em Irajá. Somente em Irajá. E aí, assim que finalizar, a gente deve finalizar até o final do ano todas as outras extensões, né? A gente tem pensado mais vias. Mas o plano final é que ele tenha 22 quilômetros em todo o Irajá, todo o bairro do Irajá. Arthur, você pode dar um pequeno spoiler, se você puder, claro. Tem algum bairro já previsto, assim, para receber esse projeto também, além de Irajá? Não sei. Claro. Vamos dar. Não, então, a gente tem pensado muito a partir do mapa, do mapeamento das ondas de calor. Assim, o nosso próximo desafio, se a gente conseguir chegar até lá, é Complexo do Alemão, que é um outro lugar que é uma grande ilha de calor, né? Sim. E que a gente vai ter um desafio, porque aí o próximo desafio como ele é um morro, né, muito curvado, vai ser uma outra... Desafio. O desafio é muito maior para você conseguir encontrar como fazer, mas a gente tem pensado muito, próprio Complexo Alemão, próprio Estácio de Sá. Estácio de Sá é um grande problema, que é uma das maiores ilhas de calor, está aqui bem pertinho do centro de operações, né? Mas é uma das maiores ilhas de calor da cidade do Rio de Janeiro, tá no nosso prelo para a gente conseguir fazer. Temos pensado algumas regiões na Zona Norte ainda em fase de estudo, né? Mas acho que a gente tem essas duas próximas, assim, bem no nosso alvo. Acho que finalizando, a gente acha que é possível, a gente acha que a gente vai dar conta. E estamos, assim que fechar Irajá, queremos levar para o prefeito para essa discussão. E acima de tudo, né, o que é mais legal é que é um trabalho de recuperação de algo que não foi devidamente observado com carinho merecido, né, ao longo dos anos, né? Por exemplo, você está falando do Complexo do Alemão e aqui da região dos Morros do Estácio, né? São regiões onde há casas que foram, enfim, são construções, muitas delas irregulares, né, que foram se acumulando, se levantando ao longo dos anos, sem qualquer tipo de fiscalização, sem qualquer tipo de controle, e que foram ocupando áreas que antigamente eram áreas verdes, né? Então é uma espécie de devolução, meio que um acerto de contas com esse terreno que foi ocupado irregularmente, e para dar um pouco mais de dignidade para o pessoal que não tinha muita saída e acabou tendo que ocupar essas áreas, né? Não, com certeza. É interessante da gente falar agora, e é um troço que eu falo sempre, hoje 42,3% do território
do Rio de Janeiro é unidade de conservação, é cobertura vegetal de alguma forma. É área de preservação ambiental, é revis, que a gente chama de refúgio de vida silvestre, ou rebio, né, de vida biológica. Ele é algum tipo de unidade de conservação de acordo com o SNUC hoje. Então a gente está falando que quase metade do Rio de Janeiro está colocado num lugar de proteção, preservação ambiental. E esse é um número que diminuiu exponencialmente nos últimos 40 anos. Então, se a gente for pegar 40, 50 anos atrás, a história do Rio de Janeiro, a gente vai ter que mais de 65% do território do Rio de Janeiro era região verde. E aí tem um avanço das ocupações, e aí, obviamente, regulares e irregulares do Rio de Janeiro, de uma ordem muito grande. A gente entende, acho que, enfim, precisa trabalhar também as cadeias produtivas do mercado imobiliário e tudo isso, mas tem uma lateral da ocupação irregular do Rio de Janeiro e do crescimento desordenado que dificulta muito e concentra muito o calor e outras intempéries em lugares muito específicos. E aí, obviamente, se a gente conseguir fazer esse raio-x, a gente vai entender que isso tem um recorte social ali, né, de renda e tal, que é muito sério. A gente vem tentando, enquanto prefeitura, muito atuar nesse processo, assim, hoje, e fazer a remediação dessas laterais, por isso Irajá, por isso Estácio, por isso Serra da Posse. Então, a gente está muito nesse enfrentamento, porque a gente sabe que o Rio de Janeiro sofreu um escalonamento da sua ocupação desordenada muito grande, sobretudo, enfim, nos últimos 30 anos para cá, né? Enfim, com todos os adventos que a gente sabe qual foi. E acho que está na hora, e a gente tem entendido que a gente precisa muito compensar esse lugar. Você falou em Serra da Posse, né? Serra da Posse fica em Campo Grande, ali na Zona Oeste do Rio. A Zona Oeste do Rio é uma área onde há ainda um refúgio verde, né, da cidade do Rio, é uma fronteira que ainda está, entre aspas, intacta, né? Mas à medida que os anos vão passando, essas áreas vão também diminuindo. Você falou da Serra da Posse, ali é uma região onde uma região que está passando ali por uma revolução, né, urbanística. Está sendo construído um túnel que vai fazer parte do anel viário de Campo Grande, e enfim, outras áreas ali ao redor também vivem esse processo de ocupação irregular. Então o que deve ser feito é uma espécie de freada de arrumação, né? Essa instalação de corredores verdes, de iniciativas verdes, né? É para segurar o ímpeto. Não, essas áreas não podem ser desmatadas, não podem ser derrubadas, a gente tem que preservar. É por aí. Não, com certeza por aí, com certeza é um freio de arrumação. Campo Grande tem uma estrutura... o meio ambiente tem pensado algo especial para Campo Grande, na real, porque para além da revitalização que a própria infraestrutura aqui da prefeitura está fazendo, com o túnel, né, com o alargamento das vias e tal, a gente está destinando 14 milhões para a reconstrução da Serra da Posse inteira. Legal. E aí, porque isso é uma guerra da própria SMAC há anos. Se você for pegar o censo do plano diretor de 2000 a 2010, que a gente fala que Irajá estava em segundo lugar e depois cai, quem sobe nessa contrapartida? Campo Grande. Por que Campo Grande ainda há um refúgio? Porque entre 2010 a 2022 foram plantadas mais de 35 mil árvores naquele espaço. Então, há uma batalha da prefeitura contra a ocupação irregular muito forte na Zona Oeste, né? Que, obviamente, a gente sabe que nem sempre a gente vence, mas a gente está numa batalha. E aí, o próprio planejamento da reconstrução da Serra da Posse é uma consolidação de um trabalho muito grande. A Serra da Posse, ela tem duas faces, né? Ela é um morrinho assim. A gente vai usar os 14 milhões para fazer toda a lateral direita. A lateral esquerda já vem sendo plantada a partir de esforços da SMAC ao longo dos últimos 6 anos. E isso, somado a todo e qualquer alargamento que a gente entender plausível nas obras de reestruturação do anel viário, fazer os corredores verdes. Então, para Campo Grande há um trabalho muito grande em consonância com a própria saúde, com a infraestrutura, com a Sete Rio, de já pensar o planejamento dessas fases englobadas aos corredores verdes, pensando, enfim, esses elementos do calor, o conforto térmico e tudo isso. Bacana. Gislane, eu queria voltar um pouquinho na parte da saúde, né, que você já comentou,
e te perguntar se tem algum projeto, né, de bem-estar para a população ali da região, isso dentro do projeto Corredor Verde. Mas se não tiver... Desculpa te interromper, até porque as áreas verdes elas acabam servindo de estímulo para que as pessoas saiam de casa e, bom, vou praticar uma atividade física numa parte onde está mais fresquinha, mais tranquila, dá para eu me exercitar, né? Assim, se não tiver nenhum dentro do projeto Corredor Verde, fora também? A Secretaria de Saúde está olhando para essas áreas de uma forma diferenciada, mas também para a cidade como um todo, porque embora algumas áreas sofram menos, não sejam categorizadas como ilhas de calor naquele ambiente, todos nós vamos sofrer impactos do aumento do calor e das ondas de calor, né? Ou seja, ficar por mais de dias com uma temperatura acima da minha temperatura corporal, por exemplo. Então, nas nossas unidades, né, a área de Irajá ela é coberta pelas nossas clínicas da família. A gente também tem o programa Academia Carioca, né, que se utiliza muito também do espaço público, né, que se tem nos territórios para suas atividades, além dos nossos agentes comunitários de saúde também utilizarem desse espaço e para prática de promoções de saúde com a população. Além disso, para as áreas, né, que ainda não vão contar, as nossas unidades também estão sendo são preparadas para serem uma área de conforto térmico, são climatizadas com fornecimento também de água potável, né, e também hidratação venosa para um momento de onda de calor, se precisar de algo um pouco mais intensivo para mitigar os impactos e efeitos de risco, né. Então, eu acho que assim, a prefeitura, a primeira coisa, ela tem uma grande intersetorialidade, né? Então, são vários órgãos discutindo juntos essa pauta e tem um plano de desenvolvimento sustentável que ajuda também a essa atuação conjunta dos órgãos para levar na realidade mais proteção, mais qualidade de vida para a população, enfim, meio ambiente como um todo. Além da qualidade do ar, né, vocês terem feito um estudo ali em cima da qualidade do ar para implementar esse projeto Corredor Verde de Irajá, teve algum outro fator que vocês também levaram em consideração? Eu vou falar saúde e os demais órgãos, porque a gente trabalhou muito junto, né? Além do monitoramento da qualidade do ar feito pela Secretaria, né, de Meio Ambiente e Clima, a gente também monitora os efeitos da qualidade do ar na população pelo monitoramento dos atendimentos. Também é feito um monitoramento, né, também conjunto com o COR das temperaturas, para além só da temperatura aferida, mas também para a sensação térmica e outros parâmetros, considerando a rede de radares e sensores, né, de estações que a cidade do Rio tem e também os efeitos disso na saúde. Então, hoje a cidade do Rio de Janeiro ela já trabalha no seu protocolo de calor, então você tem uma comunicação para a população, você tem ali um risco, as orientações para aumentar a hidratação, evitar atividade num determinado período do dia, enfim, todo um rol de atividades, né, e de recomendações, e também a gente tem aí uma ampla rede de unidades de atenção primária, clínicas da família e centros municipais de saúde também nesse atendimento à população para esse período que a gente está vivendo, que pode viver, né, dessas maiores temperaturas. Então, esse diagnóstico ele é muito integrado, né? Então, se você for pegar o plano de desenvolvimento sustentável, você tem ali as ilhas de calor no mapa. Além disso, teve esse observatório do calor, né, o projeto com o Observatório do Calor da UFRJ no ano passado, que fez também, para além do plano que já tinha, percorreu essas áreas para poder fazer uma medição ali em loco, porque às vezes o calor que a gente está sentindo é diferente daquele que está lá na estação sendo calculado, né? Então, observando exatamente para o pedestre, para a pessoa que está ali, como que é esse calor. Então, eu acho que todos esses indicadores, eles se somam pensando de uma forma ampla aí nessa gama dessa pauta. Bacana. Acho que além da questão do meio ambiente em si e da saúde em si, né, você falou muito em integração entre, enfim, a conversa entre os setores da prefeitura, os dois falaram disso, né, enfim, o plano de desenvolvimento sustentável inclui saúde, meio ambiente e clima e também o COR, o Centro de Operações da Prefeitura,
Prefeitura do Rio, mas imagino que para além disso tem a questão da educação, né? A educação ela passa pela saúde, passa pelo meio ambiente, né? A educação para que as pessoas que moram naquele bairro, né, tenham realmente o cuidado, né, de se cuidar contra se cuidar do calor, né, que já existe naquela região, e a educação para conscientizar a população a preservar aquela área, de ter iniciativas pessoais de plantio de áreas verdes no canteiro da sua casa, enfim, de alguma forma preservar e também tomar medidas pessoais para tornar aquela região mais agradável, né? Não, então, a gente tem pensado muito todas as medidas e tentar acompanhar todas as medidas no processo de combater o calor, né? Acho que para nós, inclusive, referenciar esse trabalho coletivo que a gente vem fazendo, a prefeitura como um todo, com todos os órgãos, que eu acho que é muito importante, porque a gente acaba cuidando muito de um pedaço. E aí, quando a gente fala sobre clima e calor e todo esse processo, fica muito vertente à Secretaria de Meio Ambiente, ao reflorestamento, mas efetivamente é um trabalho que a gente faz coletivamente. Então, para nós, é muito interessante trabalhar essa interseccionalidade entre os campos e entre os órgãos da prefeitura. A gente usa muito a saúde para pensar, enfim, a sensação perto das pessoas mesmo, mas também a infraestrutura, o planejamento urbano, as próprias secretarias de licenciamento, o desenvolvimento econômico do licenciamento, ajudam muito porque pensam essa modelagem econômica, que é super importante também, porque a cidade ela só vai sair vitoriosa no seu planejamento de adaptação climática se todos esses órgãos trabalharem muito em conjunto e atacarem todos os aspectos, porque você precisa construir a cidade como um todo, né? A gente fala sempre que a cidade é o limite operacional da sociedade brasileira, é a ponta de lança da administração municipal, né? É nas cidades que tudo acontece, nas cidades é a administração municipal que tem que resolver o problema da ponta, geralmente, e pensar essa estrutura de convivência coletiva. Então, para nós, acho que é pensar muito, obviamente, na capacidade de reflorestamento que a gente tem, as tecnologias de calor, pensar em como afeta, de fato, não só os seres humanos, mas também a cadeia produtiva e as tecnologias e tudo que a gente coloca na rua, o calor excessivo, né? Mas entender também com os parceiros que acompanham a gente da prefeitura, como que a gente dialoga melhor e faz melhor e pensa melhor, assim. A SMAC hoje, ela é pensada para ser na real, um provocador do debate, mas não necessariamente o dono do processo como um todo. Acho que é um pouco nesse lugar. Pessoal, só para deixar claro que quando eles falam, nós, SMAC, Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Gente, só para... porque a gente aqui, envolvido com o tema, a gente acaba falando SMAC, mas Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima claro. é muito grande. É grande, entendo. Para poupar um pouquinho a língua. Em relação à questão de campanha educativa, né? Como a Secretaria de Saúde trabalha essa questão em relação a ilhas de calor, né, que é algo que o Rio vem passando ao longo dos tempos, né, que é um problema que não é particular do Rio, né, um problema que é global, né, de que forma a campanha educativa que parte da saúde ela se dá na cidade, enfim, que é importante para o pessoal não só de Irajá, né, que está recebendo esse benefício, mas também outras partes da cidade que passam por problemas semelhantes. Sim. A gente tem uma grande área de promoção de saúde, né, que é justamente você promover saúde. Muitas vezes promover saúde é campanha, né, é orientação, é de fato dialogar com os saberes dos territórios. Então, é super importante esse eixo da saúde, isso não pode ficar renegado. Então, a gente tem muitas campanhas de comunicação específicas para a população, né, mas isso não só a saúde, como também o meio ambiente e o clima, como também o Centro de Operações Rio, que eu acho que é um grande hub hoje da cidade, né, desse monitoramento da cidade. Então, todos os alertas que são feitos, as orientações que são passadas, até muitas vezes em Coleb, saúde, COR, saúde, meio ambiente, e meio ambiente e COR são extremamente importantes, né? A gente viu muito até com a Covid, o quanto que a população ela precisa dos seus próprios dados, ela precisa ter ciência de como que está a situação do seu território ali onde ela mora, qual é a situação térmica ali.
né? Qual é o número de casos de dengue do seu bairro. Então, a questão do calor, do clima, ela passa pela mesma situação. Qual é o nível de calor daquele momento? Tem alguma previsão para que aquilo piore? Qual é a medida de adaptação, de mitigação de risco que eu vou tomar para cuidar da minha saúde, né? Então, a gente sabe que crianças, idosos são mais vulneráveis, né, aos efeitos, são mais impactados por esses efeitos e outras pessoas. Então, a gente tem que ter abordagens diferenciadas e comunicação mais efetiva também, né? Então, as nossas ações de promoção de saúde, elas têm muito esse enfoque, né, também de poder empoderar ali o cidadão para saber e também promover o seu próprio autocuidado. Perfeito. Essa pergunta acho que vale para os dois. Assim, vocês já atingiram alguma meta pré-estabelecida? Tipo, quando vocês estavam pensando ali no projeto, a gente tem a meta tal para atingir, né? Vocês já atingiram alguma meta? Eu sei que o projeto é recente, foi lançado agora, se eu não me engano, dia 8 de junho, né? Então, mas vocês já estão perto de atingir alguma meta ou não? Você fala meta institucional, pessoal? Meta assim, pessoal, institucional. Rua, conseguir plantar aquele negócio, pra mim já era uma meta, assim. Não, isso com então, certeza. Botar todo mundo no mesmo lugar. Tirar o projeto do papel, né? Muito grande. Tirar o projeto do papel já é uma grande meta, uma grande conquista. Mas teve alguma outra? Não, para nós, institucionalmente, conseguir fazer 14 quilômetros era um desafio muito grande, que era uma das metas. Assim, o mínimo que a gente conseguiria, qual era o mínimo que a gente poderia fazer, eu acho que a gente estava com isso no radar, assim, que é chegar a 14 quilômetros de mudas e árvores plantadas, que é algo que a gente conseguiu fazer no território hoje, né? Obviamente não é a única, a gente vai chegar aos 22 se Deus quiser, mas acho que, a priori, nossa meta institucional com esse projeto do Irajá era conseguir bater os 14 quilômetros. A gente bateu 14 quilômetros e meio, quase. Então já ultrapassou a meta. Já bateu a meta. Daqui a pouco vou dobrar a meta. Vou dobrar a meta. Acho que tá nesse lugar. Agora eu queria saber de você, Arthur, em relação a tempo, né? A população, enfim, quem mora em Irajá, quem mora ali por perto, quem passa por Irajá, de repente está vendo a gente aqui no Podcor, se pergunta, em quanto tempo eu vou ver aquele verde bonito no canteiro da Avenida Meriti, da Padre Rosé, da Avenida Brasipina, da Estrada da Água Grande, em quanto tempo eu devo conseguir ver, sentir aquelas a diferença? copas enormes. As copas, aquele ar mais fresco. Então, vai demorar um tempinho. A consolidação, a gente entende como consolidação da muda e enfim, árvore em si, algo em torno de 3 anos, né? Para ficar com aquela copa mais robusta, aquela coisa maior, a gente espera que em até 5 anos a gente consiga ter, mas aí depende muito do próprio ambiente onde ela tá, onde ela foi plantada e tal, não sei o quê, mas não mais do que isso. Obviamente que com 1 ano, 1 ano e meio, a gente já tem diferenças muito gritantes. Já algo vai aparecer ali. Exatamente, porque elas já começam a fazer o processo de absorção e tal, elas já começam todo o processo de conformidade desde já. Elas só não têm a mesma potência de uma árvore adulta com a sua copa toda formada. E, obviamente, vamos aguardar que vai chegar. É por isso que a gente não corta a árvore, tá, gente? Porque demora de criar e de crescer mesmo. É importante, não cortem a árvore, por favor. Dá trabalho. Arthur, eu já tinha comentado atrás, né, que em pesquisas eu vi que em Curitiba eles usaram pau-ferro e ipês. Qual a espécie que vocês usaram aqui? Então, a gente usa uma espécie chamada escumilha, que é uma espécie nativa mesmo dos Estados Unidos, mas, enfim, foi trazido para cá por um botânico também, e aí, obviamente, se naturalizou na região, que ela parece muito com o ipê, só que roxo. Só que ela é um pouco menor, ela tem uma capacidade maior de adaptação à região, a raiz dela não vai crescer nem ficar de tamanhos muito agressivos para o urbanismo do entorno, né? Mas ela parece muito com o ipê, vai ficar bem bonito aquilo ali, de fato. Tem uma coloração muito pontual, muito específica, né? A escumilha, e acho que ali, com o tamanho que ela pode chegar e o curvamento das copas, a gente pode ter, de fato, um tampão para o sol maior, né? A gente vai se proteger muito melhor do sol, porque ela tem um porte médio de tamanho, mas ela é bem volumosa enquanto galhos e plantas e tal.
Acho que é isso. Bacana. Vai ser bonito. Vai ficar bonito, Vai ficar bonito mesmo. Bem, muito obrigada pela participação de vocês mais uma vez. Maurício, muito obrigada pela companhia. Foi um prazer. Vai ser muito legal. E você, já sabe, né? Gostou do podcast? Compartilha com os amigos, com a família, com os crushes. E dá aquele joinha. Não esqueça, hein? Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.